Assim como a maioria das histórias trazidas pelas mitologias antigas, o mito do rei Midas e seu toque de ouro contam com uma moral bastante intrigante sobre os reais tesouros da vida e como a ganância pode vir a se tornar uma maldição, até mesmo para aqueles que já são dotados de muita fortuna. Mas, mesmo que o seu conceito geral tenha se espalhado ao longo dos séculos, será que você realmente conhece essa história? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e a partir de agora vamos conhecer uma das histórias mais disseminadas da mitologia grega: o rei Midas e o toque de ouro. A herança do rei. Ao contrário do que muitos podem imaginar, graças à forma como a realeza funcionava no passado, Midas não cresceu em um berço de ouro, mas herdou todo o seu poder e riquezas de seu pai depois que ele se tornou rei graças a uma profecia. Segundo o que conta a história, a população de Frígia, a região onde hoje se encontra a Turquia, estava desolada com seus problemas e debatendo sobre o futuro do seu povo quando um camponês chamado Górdio chegou ao local junto com seu filho e sua esposa, montados em uma carroça. Acontece que, de acordo com uma profecia antiga, o rei de Frígia chegaria até ela montado em uma carroça, enquanto eles discutiam sobre o seu destino, depois de enfrentar grandes problemas. E por coincidência ou não, Górdio e sua família chegaram naquele exato momento, fazendo com que as pessoas do local o associassem imediatamente à sua crença e automaticamente o nomeassem como o novo rei de Frígia. Já imaginou que honra? E apesar de ter conseguido a sua linhagem real graças à profecia de um oráculo, nada impediu que a realeza passasse para o seu filho depois que Górdio morresse, dando origem ao famoso rei Midas, com toda a sua fortuna e todo o seu renome. O toque de ouro de Midas. Mesmo não tendo uma linhagem inteira de descendentes reais e não nascendo em um berço de ouro, Midas alcançou o poder muito cedo, e todas as fortunas que caíram sobre ele pareceram uma grande dádiva ao homem, fazendo com que, com o tempo, a sua paixão pelo ouro fosse tão grande que qualquer outro tesouro não material fosse insignificante. Segundo algumas versões do conto, o rei Midas era tão fissurado pelas suas riquezas que um dos seus passatempos favoritos era ficar contando as suas moedas de ouro, só para relembrar o quão afortunado ele era. Bem, se isso não for paixão, eu não conheço o nome. Acontece que, mesmo com a sua ganância feroz, Midas ainda era um homem de caráter e responsabilidade. E além de ter constituído uma boa família, não se negava a ajudar os outros. Foi então que, em um belo dia, alguns camponeses do seu reino acabaram levando até ele um velho bêbado e perdido que estava perambulando pelo bosque. E assim que olhou para o homem, ele pôde reconhecê-lo como sendo Sileno, o fiel seguidor de Dionísio, o deus do vinho, das festas, do teatro e da alegria. Nos 10 dias que se seguiram, Midas cuidou do velho seguidor, dando a ele comida farta e um bom lugar para ficar, até que no 11º dia, o rei resolveu levá-lo de volta para Dionísio, que ficou imensamente agradecido pela boa ação. Como recompensa pelos seus atos, Dionísio concedeu um único e poderoso desejo a Midas, que de prontidão e sem pensar muito a respeito, acabou dizendo que desejava ter o poder de transformar tudo aquilo que ele tocasse em ouro.
Mesmo ciente da prepotência e do pesar que carregaria por conta daquele pedido, Dionísio concedeu o seu desejo e Midas voltou para o seu reino perambulando de felicidade. Depois de comprovar que ele realmente havia recebido aquela dádiva, enquanto transformava as pedras e maçãs em seu caminho em ouro com um simples toque de seus dedos. O problema foi que, assim que chegou no palácio e pediu para que os seus servos o servissem com o melhor dos banquetes, Midas não conseguiu se deliciar com seus pratos, já que toda a comida e até mesmo o seu vinho se transformavam em ouro assim que eram tocados por ele. Naquele momento, Midas percebeu a maldição que havia jogado sobre si mesmo e que a morte certa não demoraria a cair sobre ele. Afinal, tudo o que ele tocava virava ouro e o homem jamais poderia voltar a comer. Não é mesmo? Extasiada em ver a dor do pai e tentada a ajudá-lo de alguma forma, a bela filha de Midas correu até ele e em poucos segundos acabou se transformando em uma grande estátua de ouro, assim como todos os objetos que ele havia tocado na sala. Em prantos por ver toda a dor e desastre que ele havia causado graças à sua ganância, Midas se pôs a implorar para que Dionísio revertesse a sua maldição e, benevolente como era o deus das festividades, acabou concedendo a ele uma forma de se livrar do seu desejo infeliz. Para se libertar daquele mal, Midas deveria se banhar na água corrente de um rio até que os seus poderes fossem drenados por completo, garantindo que tudo aquilo que ele já havia transformado em ouro também voltasse ao normal. Desesperado para ter a sua filha de volta, o rei Midas correu até o rio Pactolo e se banhou em suas águas, que logo absorveram o seu poder. E, em sequência, mergulhou a sua filha no rio até que a vida tomasse conta de seu corpo mais uma vez e ele pudesse abraçá-la como nunca antes. Como um marco eterno da sua ganância e do poder que um dia havia sido destinado ao homem, as areias do rio Pactolo se transformaram em ouro, deixando as suas margens distinguíveis de qualquer outra. O que aconteceu com o rei Midas? Apesar do final dessa história não ser tão disseminado quanto o restante dela, deixando muitos sem saber o que teria acontecido ao rei Midas depois desse episódio marcante, a mitologia grega conta que o homem acabou abdicando de todo o seu poder e também de todos os seus bens materiais para viver no campo. Aparentemente, depois de se libertar do toque de ouro e abrir mão das suas riquezas por entender o que a ganância pode causar a um homem, Midas teria se tornado um seguidor do deus dos bosques, chamado Pan. Essa nova fase de sua vida fez com que ele entrasse para outra história dentro da mitologia grega, na qual ele presencia uma disputa melódica entre o deus grego da arte, Apolo, e o deus dos bosques de quem se tornou tão fiel, Pan, enquanto eram julgados por Temolo. A questão é que, segundo o gosto do juiz daquela noite, Apolo acabou sendo o vencedor do duelo. E depois de não aceitar a derrota do seu mestre, Midas acabou questionando o deus Apolo, que o puniu com um par de orelhas de burro, fazendo com que ele tivesse de andar com um turbante pelo resto de sua vida. A realidade por trás do mito do rei Midas. Mesmo que muitos acreditem que este é apenas mais um mito puramente fictício trazido pela mitologia, existem alguns fatores interessantes para se considerar ao seu respeito e que podem ter servido de inspiração para a criação da sua história dentro da mitologia grega. Isso porque, apesar de ter sido considerado um rei de mentirinha por muito tempo, descobertas recentes mostram que o rei Midas realmente existiu,
mesmo que ele não tivesse o dom de transformar tudo o que ele tocava em ouro. Ou será que tinha? Segundo os pesquisadores, o rei Midas teria vivido há quase 3.000 anos atrás, na Frígia, uma região da atual Anatólia, na Turquia, por volta do século VIII a.C. Aparentemente, ele teria sido responsável por governar a maior parte de onde hoje consideramos como sendo o território da Turquia. E os primeiros indícios da sua existência surgiram em uma escavação feita em 1957, na qual os arqueólogos do Museu da Pensilvânia encontraram a tumba de Górdio, o mencionado pai do rei Midas. Além disso, décadas e mais décadas depois, pesquisadores do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia tiveram o prazer de encontrar o tão esperado túmulo de Midas no ano de 2018. Ambos os achados foram feitos em Gordion, antiga capital da Frígia, o que corrobora com toda a história. Segundo algumas teorias, o fato de o rei Midas viver rodeado de grandes riquezas teria levantado bastante questionamento por parte dos povos no exterior. Além disso, uma análise dos tecidos encontrados na antiga cidade mostrou que muitas das suas roupas eram revestidas com óxido de ferro, o que dava a elas uma coloração dourada. Esses trajes acabavam sendo bem vistosos e, quando usados pela elite, passavam a ideia de ouro e riquezas para além da conta, fazendo com que talvez essa tenha sido a real inspiração para o mito do toque de ouro do rei Midas. Outro fato curioso é que o rio Pactolo realmente existe e tem as suas nascentes no Monte Tmolus. No passado, esse rio contava com areias auríferas, com a presença de ouro, fazendo com que toda a história se encaixe mais uma vez. Tudo isso sem falar que seu nome, Pactolo, significa literalmente fonte de riquezas. Bom, no final das contas, existem muitos fatores verídicos ou mais ou menos compreensíveis ligando a realidade com o famoso mito do rei Midas. E além de nos mostrar uma moral curiosa sobre a maldição da ganância, é possível dizer que a antiga história grega também foi capaz de nos dar uma luz sobre a realidade de um povo há muito tempo esquecido. É realmente lindo trazer histórias como esta por aqui, principalmente quando elas nos surpreendem ao marcar presença de uma certa forma na vida real. E se você gostou desse tipo de conteúdo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal, se inscrever e comentar aqui embaixo. Outras mitologias serão trazidas para vocês com muito prazer. A sua ideia pode vir se tornar um vídeo, quem sabe. Basta você colocar aqui. Até a próxima.